aula, nós vamos ver a parte mais esquemática da redação e um resumo de tudo que a gente tem visto aí. Então, para a gente ter uma estrutura vencedora, a gente tem que, obviamente, a gente já viu isso aí na parte do esqueleto básico do texto. A introdução, que é uma abordagem e um ponto de vista, o desenvolvimento, que são os argumentos, e a conclusão, que é a proposta de intervenção. Lembrando que tudo isso tem que estar pautado nos direitos humanos. Então é importante você, como eu sempre friso nos vídeos, dar uma lida sobre isso, dar uma lida nos direitos humanos. Então, para que você tenha uma redação que realmente ela contemple a nota máxima, você tem que elencar as 6 perguntas principais. Primeiro, qual é o problema? Depois, por que se trata de um problema? Depois, quais as causas para tal problema? Se há alguma solução? Como e por que colocar tal solução em prática? E como essa proposta pode, de fato, resolver o problema? Se você responder essas 6 questões estruturadas, você tem uma nota máxima, eu tenho certeza, ou algo muito parecido. O qual é o problema e por que se trata de um problema seria a introdução. Quais as causas para tal problema e há alguma solução seria o desenvolvimento. Como e por que colocar tal solução em prática, como essa proposta pode de fato resolver o problema, é a conclusão. Uma vez respondidas essas questões, você pode desenvolver a sua tese tranquilamente. Como é a estrutura do texto? Você deve pensar, obviamente, anotar as ideias na folha de rascunho, como se fosse um briefing, né, um resumo. Tomar cuidado para escolher a tese que você conheça profundamente e possa defender com desenvoltura. A partir dessa fase, você começa a colocar a mão na massa, ou seja, escrever de fato. Seu principal foco no rascunho deve ser o conteúdo, não é a gramática nem a ortografia. Você pode corrigir isso na hora de passar a limpo. Dá mais importância para a organização dos argumentos, suas ideias têm que ter encadeamento lógico. Apresentar argumentos de forma harmoniosa para que a leitura do texto seja fluida, fácil de ler, de compreender. A coerência e a organização também vão ser valorizadas nos argumentos. Quanto mais fácil for para o corretor entender seu texto, maiores as chances de garantir uma boa nota. E antes de passar a limpo, confira se o texto contempla a estrutura clássica de introdução, desenvolvimento e conclusão. E tem os componentes do Enem nota máxima. O que é que tem que ter? A introdução equivale ao primeiro parágrafo, né? Essa se faz uma caracterização dos problemas e suas principais abordagens. É uma tese principal. Os argumentos vão explicar e defender o ponto de vista, mas isso é no parágrafo seguinte, que, veja só, é um desenvolvimento. Os parágrafos 2 e 3, depois da introdução, compõem o desenvolvimento. É a partir do segundo parágrafo que você vai defender a tese. Então, no primeiro parágrafo, você vai elencar o problema. E no último parágrafo, o quarto, você deve se retomar o que apresentou na introdução, mas você vai reforçar o problema discutido, vai dar soluções sobre essas questões levantadas, né? E vai ter frases-chave que vão ser retomadas também, para você reforçar o que foi falado no final, certo? E alguns temas que a gente pode também falar sobre a redação do Enem, né? Eu tenho um vídeo sobre essa questão dos temas mais prováveis do Enem, mas eu vou colocar mais algum aqui. Ó. Assédio sexual, resistência à vacinação, né? Existe uma campanha anti-vax. O crescimento da AIDS entre os jovens, o impacto humano no meio ambiente, a mobilidade urbana, que eu já tinha falado, a diversidade e as lutas identitárias, a redução da maioridade penal, a mobilização social, a corrupção no Brasil, o Zika vírus e a microcefalia, o terrorismo, racismo e xenofobia, podem ser temas que podem cair na redação. Tá? Alguns eu acredito que sejam tão polêmicos que talvez o INEP fuja um pouco disso, dada a lógica política e econômica do nosso país no momento. Mas acredito que muitos desses temas, com exceção da corrupção, né, e da questão também relacionada à diversidade e lutas identitárias, as demais são muito plausíveis de acontecer no Enem. Então é interessante você ler sobre isso para se contemplar melhor, né, a sua redação. E muitas vezes o aluno se pergunta, será que vão gostar da minha redação? E se o corretor tiver uma opinião diferente da minha? Essas preocupações normalmente são comuns, né? Mas você não deve se preocupar com isso. A redação ela vai ser corrigida por uma equipe de especialistas, então eles sabem muito bem o que deve ser considerado da redação. Então não é que importa a sua tese, a sua opinião. O que interessa é se você apresentou bem a sua ideia, se você tem coerência nos seus argumentos, é consistente, se você fez contemplou a norma culta em termos de concordância, regência verbal e nominal, ortografia, pontuação. Então o professor pode achar seu texto excelente, no entanto ele pode achá-lo bom apenas. Quanto a isso, não há o que fazer, já que tem uma questão de subjetividade, né? É óbvio que isso é inerente ao ser humano. O risco que corre sempre é que qualquer concurso que exista redação. Você vai ter esse risco, mas tem mais a ver com você cumprir as normas e a estruturação do tema e mostrar a erudição, né?
E outro detalhe importante também é que o corretor ele é um profissional. Ele vai conhecer todas as artimanhas, os estratagemas que você vai tentar fazer. Por exemplo, colocar uma letra maior para ocupar a linha, escrever qualquer coisa para ocupar um número mínimo de linhas, o que a gente chama de encher linguiça, repetir frases que são sinônimas. Então é muito bom você observar isso, evitar essa redundância, porque está mostrando que falta argumentação, coerência. E o MEC ele tem uma síntese de tudo que ele espera, é isso, dentro do Enem. Então são 4 focos para o texto. Primeiro, atenção ao tema, você não pode fugir dele. Criar uma tese a respeito da problemática anunciada, né? Apresentar argumentos em defesa da tese e concluir com uma proposta de intervenção social considerando a perspectiva dos direitos humanos.